Olá, pessoal. Iniciamos agora mais um episódio do Santo Breakcast, o nosso podcast aqui da Santo Digital, uma empresa de inovação e tecnologia. Eu tenho um prazer de estar participando aqui desse projeto. A gente vai iniciar o nosso podcast falando de um tema muito bacana, que é mulheres na tecnologia. Hoje eu tenho aqui as minhas convidadas, mas eu vou iniciar aqui essa rodada me apresentando. Meu nome é Tuane Laurino, eu tenho aí mais de 35 anos, nós vamos fechar em 35. Eu venho da área de telecom, da área de mecatrônica e engenharia eletrônica, e hoje eu sou aprofundada na área de ciência de dados. Então eu atuo com tecnologia há um pouco mais de 15 anos, tenho aí experiência na parte de experiência do usuário na Santo Digital, e agora também apresentadora de podcast. Então, espero que vocês gostem aí e vamos nessa jornada juntos. Muito bacana estar aqui com as minhas convidadas. Então, eu tenho Maria Cláudia e Tâmara Costa. Eu vou pedir para você, Tâmara, se apresentar aqui. Oi, pessoal. Obrigada aí pelo convite. A gente fica muito feliz e honrado de fazer parte desse projeto que vai muito ao encontro de tudo que a gente acredita e aposta. Mas eu faço hoje parte do time da Santo, eu estou na cadeira de diretora de RH, de head de RH da empresa, e venho aí numa jornada de uns 15, 16 anos já, focada em gente. Sou apaixonada por pessoas, sou apaixonada por criar, conectar, fazer a diferença na vida das pessoas. Me formei em administração, tenho um MBA em gestão de gente, gestão de pessoas. E atualmente também estudo neurociência e comportamento. E também gosto de bichinho, né? Que eu sei que você tem cachorro. Tenho, sou mãe da Laura, né? De 16 já. E tenho 2 pets que são filhos também, o Chico e o Aaron. São lindos, eu já conheci, gente. Obrigada, Tã. Má. Fico muito feliz de fazer parte aí desse projeto, né? E iniciando, né? Dando novamente início aí. É algo que já existia na Santo e agora está voltando. E para participar desse tema maravilhoso, é um tema que eu acho que está em alta e que a gente precisa sempre falar, sempre divulgar, né? Mulheres na área de TI, então isso é muito importante. Eu trabalho com TI já há mais de 18 anos, né? E 10 desses 18 anos é na área de coordenação. Já dando início, a gente sabe que não é fácil, né? Desde a faculdade até os dias atuais, não é fácil, mas é por isso que a gente está aqui na luta para buscar. Eu sou formada em ciência da computação, né? Sou mãe de uma menininha aí, de uma pequena de 10 anos. E mãe de pets também. Sou apaixonada ao Nando, em homenagem ao Nando Reis. Nando Reis, beijo, Nando Reis. E o Pudim, um gatinho aí adotado de um ano. Pudim é lindo, gente. Gente, eu sou mãe de pet também, viu, Má? Então, eu sou mãe de pet. Eu tenho a Gamora e tenho a Sakura. Vocês perceberam já que eu sou bem nerd mesmo, tá? Então eu vou... O clássico da TI. Sou otaku, naruteira, gosto de Marvel, gosto de DC. Adoro esse universo. Sou mãe de pet, também sou pessoal que treina também, eu sou bodybuilder, olha só, a gente tem várias coisas aí no meu currículo, apresentadora de podcast, bodybuilder, acho que são as mais recentes, mas eu tô curtindo. Esse é o primeiro podcast que eu apresento, eu adorei o convite feito aí pelo nosso time de marketing. Então, eu tô um pouco tensa, mas aí com o apoio de vocês, eu acho que a gente vai aqui fazer um negócio bem legal. Ninguém larga a mão de ninguém. Ninguém larga a mão de ninguém. Pessoal, para esquentar o nosso bate-papo, eu vou trazer alguns dados aqui, que na verdade eu vou estar lendo nesse primeiro momento, mas só para garantir que tá tudo certinho, tá? Assim, isso falando por mim mesmo e por vocês, porque a gente já tem uma idade, já tá um tempo, né, na área da TI. A gente sabe que a gente avançou muita coisa, só que falta avançar muita coisa ainda. Mulher na área da TI, se a gente for falar da realidade mesmo, a gente ainda tem muita coisa para construir, tá? Então, uma pesquisa da Brascom, que é a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, informou que até 2024 é estimado uma lacuna de 270 mil profissionais de TI, tá? O que irá provocar uma perda de receita em torno de 167 bilhões de reais. Ou seja, essa falta de profissionais mulheres também acaba gerando perda para a economia na área como um todo.
Ainda seguindo essa pesquisa, esse déficit da representatividade feminina se dá por diversos fatores. Entre eles, falta de incentivo, a gente conhece bem, alta exigência, né, feminina, a diferença de salários, que também ocorre, preconceitos e falta de representatividade em cargos de liderança. Aí só um adendo aqui, adoro a Santo Digital, porque aqui a gente está falando com mulheres que são líderes, a gente tem outras mulheres líderes, então a empresa apoia muito essa liderança feminina, que é muito importante para a gente, tá? Hoje, essa realidade é muito presente, né? Então, é uma realidade presente no nosso mercado como um todo, né? Saindo do mundo da Santo, a gente conhece o mercado como um todo. Queria entender do seu lado, como que você vê isso? Como que foi essa sua experiência, assim? Prestando atenção nos dados que você leu, para mim é um misto de frustração e até decepção, porque se a gente for no mercado, nós mulheres somos a maioria em formação. No meio do profissional de TI, se a gente for a nível Brasil, e isso é dados do IBGE, existe 585 mil profissionais na área de TI. Desses 585, 20% são mulheres. Então, eu acho que é algo que a gente tem que buscar, a gente tem que evoluir. A gente tem evoluído, mas a gente tem que evoluir mais. Vendo esses números, isso parece que a gente volta para 1800, né? Que foi lá a Condessa, para quem não sabe, né? Hoje, quando a gente fala em questões assim de TI, quando a gente vai debater quem são as pessoas majoritárias na área de TI, sempre vem quem? Homens. Sim. Bill Gates, Steve Jobs e nunca uma mulher. E lá atrás, as mulheres fizeram a diferença. Né? A Condessa de Lovelace, ela foi quem descobriu os algoritmos, que é o que a gente utiliza hoje. E a gente não escuta falar de mulheres, né? Talvez porque a história foi escrita e narrada por homem. Faltou a narrativa das mulheres nisso. Então, é decepcionante porque como profissional de TI, se você já viveu, uma hora ou outra você vai viver o preconceito, o sexismo, a discriminação, e isso é lamentável. Eu acho que esses pontos que você colocou também, muito bem colocados, inclusive, obrigada, mas na hora que você fala assim, a gente não se colocou, eu acho que entra um pouco nessa autoexigência feminina. Sim. Porque a gente, né, com tanto tempo sendo condicionado, eu acho que a gente entra nesse ponto também. Quantas vezes, vamos lá, 2 perguntinhas que nem estavam aqui no script, tá, Gemma? Eu vou fazer. Quantas mulheres tinham na sua sala na faculdade? Eu fiz faculdade, das 2 que eu cursei, a segunda só que tinha uma menina que não finalizou o curso. Na minha faculdade, na sala, comecei a faculdade em 2005. Então, só existiam 2 salas na faculdade de ciência da computação. Então, a minha era que tinha mais mulher, tinham 10. Quantas se formaram? 4. A gente vê, eu tava conversando internamente esses dias, acho que tava numa reunião com a Maria, que é responsável pelo nosso suporte lá, e a gente tinha também o BD, que trabalha com a gente tava falando, eu tava contando que eu vim da área de telecom, e ele falou pra mim, nossa, cara, eu passei na rua e vi uma pessoa trocando ali os cabos, né, da telefonia, e eu fazia exatamente isso. E essa colocação foi tão difícil para mim no mercado, ainda existe, as pessoas, elas olham tantas conquistas, mas falta muita coisa. E eu acho que você, como RH, pode também falar um pouquinho dessa sua visão. Como é que é isso? Eu sei que você já trabalhou com telecom anterior, né? Sempre você vem de tecnologia, né? Eu sempre vim de tecnologia. E um período da minha carreira eu dediquei para a área de auditoria, né? Mas a grande parte da minha jornada sempre foi focada em tecnologia. Mas eu escuto vocês falarem e eu gosto muito de ser entusiasta do negócio, né? Então a gente gosta muito de olhar o copo mais cheio, né? Tá. E olhar o copo mais cheio tem a ver com você entender o copo menos cheio, né? Então é como assim, como que a gente conhece a alegria se a gente sente a tristeza? É um pouco disso, né? Mas existem vários pontos que dá pra gente falar, principalmente relacionado a dados, na tua abertura, onde você traz a questão da mulher e da cobrança, da autocobrança, do próprio estudo que a Brascom traz pra gente até 2024, onde se você não tem um número
expressivo de mulheres, você naturalmente perde receita. Por que que você perde receita? Porque é natural do negócio, se você não tem a diversidade, você acaba perdendo mesmo, porque você perde até a competitividade, né? Então, quando você está num ambiente em que você tem culturas diferentes, pessoas mescladas, que pensam diferentes, que vêm de ambientes diferentes, elas te instigam a pensar diferente. E o gênero também traz isso. A mulher, não tem como a gente falar que o cérebro do homem e da mulher é igual, não é. Não é. Na verdade, o cérebro até é, tá? Mas a maneira como a gente conecta e pensa, não. E aí existe outra série de pontos que tem a ver com os nossos organismos. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que quanto mais diversidade a gente tem, naturalmente a gente tem um maior giro de dinheiro e de criatividade à tona, uma série de coisas. E nessa autoexigência é muito legal, assim, eu sou muito fã de estudo, né? Então eu gosto de ler muito, gosto de estudar muito. Foi feito um estudo, eu participei de um fórum do Canadá, em que a gente trouxe vários headhunters e falava-se da questão da mulher na jornada, e principalmente jornada de tecnologia. E um dos primeiros dados que a gente conseguiu olhar é que quando você coloca uma posição no ar, a gente joga em qualquer rede, enfim, a gente faz a comunicação de que existe aquela vaga, a gente tem mulher que olha. Só que a mulher, ela olha o requisito da posição e ela tem aquela coisa de eu preciso entrar em todos os requisitos. Ela tende a ter essa exigência. Então, se eu não tenho isso, eu naturalmente descarto. Entendi. Ela, e aí eu faço. Então, que não vai, então esses dados que a gente estuda, Mike, você trouxe assim, eu ainda fico, né, frustrada, tem a ver com a cultura também, né? Tem. Então é uma série de coisas lá atrás. Então a gente quando olha isso como mulher, a gente olha e diz, não, mas eu falo inglês, eu entendo disso, eu sei programação. Mas Data Analytics aqui, vamos supor, eu não tenho ainda. Não pega essa inteligência artificial. Mas isso talvez não venha, Tâmara, porque a gente sabe que durante toda a nossa carreira, por mais que você sabe, aquilo bate em você, é martelado. Você tem que provar, às vezes, 2 vezes mais do que um homem. Isso existe. Na área da TI. Isso existe também, porque é cultural, né? É uma coisa de cultura mesmo. Mas eu não acho que talvez, assim, eu venho muito de TI, né? De telecom, TI, mas eu não acho que seja só, talvez, na área de TI, não. Eu acho que a mulher, ela sempre tem que, às vezes parece que sempre tem que ter um homem para fazer a aprovação do que uma mulher fala. Às vezes eu tenho essa sensação, mas não relacionado só à área da TI. Não, eu puxo TI porque sim, a gente é o que a gente meio, vive. Mas é no geral. No geral. Mas o homem não tem esse mindset de se eu não tenho todos os requisitos. Ele olha e ele diz, 50% eu tenho. Tô dentro, eu vou me aplicar e vamos ver o que vai ser. Ele arrisca um pouco mais. Ele tem um perfil mais arriscador. Então, por isso que você tem muito mais aquela coisa da desistência na faculdade. Quando eu escolhi fazer ciência da computação, meu pai mentia. Quando eu perguntava, sua filha faz faculdade de quê? Enfermagem. Porque meu pai não aceitava. Que faculdade é essa? Que faculdade é essa? O que você está fazendo? Então é estrutural. Isso, ciência da computação, a área de tecnologia, nunca foi posta na mesa para as mulheres. Né? Nós, lá atrás, nós éramos ensinadas ao quê? A cuidar de casa, a vestir rosa, a brincar de boneca. Se você saísse dessa regra, você estava perdida. Você tá com quantos anos, Mal? 44. Não, eu acho bem colocado o que você falou, mas é engraçado que eu venho do oposto. O meu pai era do hardware, eu cresci no mundo da computação. Eu entrei na TI por uma exigência do meu pai. Eu queria fazer moda, mas vocês perceberam, quem não tá me vendo, eu não tenho um dom, tá? Fica bem claro. Então, eu queria fazer moda e aí o meu pai falou não e eu comecei na mecatrônica e tudo mais. Hoje, agradeço muito, né? Meu pai tinha tudo isso, então... Pra mim, eu não tinha essa sensação. Eu comecei a sentir quando eu fui pro mercado, porque pra mim era normal, né? Então eu cresci nisso, era normal. Mas quando eu entrei no mercado, que eu comecei a ver que eu não tinha... E aí agora você falou uma coisa, terapia, que tem terapia também, tá, gente? Que eu comecei a avaliar. Eu deixei de me inscrever em muita vaga porque pra mim eu não tava ali dentro do requisito. Então faz muito sentido. Como é que
você como RH, eu citei a Santo, a Santo é super bacana, a gente acabou de entregar a MSP, primeiro parceiro da América Latina com a MSP, onde à frente a maioria foi mulheres, né? A gente tem líderes mulheres em muitas cadeiras dentro da Santo. Como é que você pudesse falar assim para as empresas, como é que a gente pode começar a mudar essa cultura e trazer isso? A primeira coisa que eu vejo é essa referência de mulheres e de diversidade, ela tem que ser tão natural quanto andar, respirar, assim, né? Assim, de modo geral, as coisas que a gente quanto respirar, né? Hoje na Santo, por exemplo, eu sinto muito isso, assim. É muito engraçado. Eu já participei de fóruns que eu digo, assim, a minha realidade hoje, eu não tenho que ficar levantando a bandeira da diversidade, da inclusão, da equidade dentro da Santo Digital. E é natural, se você olhar, tem mulheres na liderança, eu tenho diversidade de todo o ecossistema da diversidade está dentro da Santo Digital. E os profissionais que estão aqui com a gente nessa jornada, não tem aquela coisa de, olha, a cartilha da diversidade, vamos falar sobre isso, porque não tem que ser assim, acho que tem que ser tão mais natural quanto é. E a mesma coisa a mulher, né? E isso é uma quebra de paradigma, sim, eu concordo, e eu vejo assim, quanto mais a gente pode ser essas pessoas referências, a gente tem que ser. Porque tem gente embaixo que olha e inspira. E de preferência mulheres. Sim. E começa dentro de casa, por exemplo, tua filha. Sim. A minha filha hoje fala... ontem eu estava conversando com ela, em determinado momento, ela me trouxe um assunto da escola, e aí eu pensando, como que eu vou falar da melhor forma possível? E ela tem 16 já, né? Mas assim, como que eu vou falar da melhor forma possível que eu entendo? E em um determinado momento eu falei pra ela, sabe, é que eu uso um termo muito, o feedback. Não, eu sei, eu já escutei, eu sei o que é, então... E aí ela, por exemplo, hoje fala na escola que ela quer ser uma pessoa de RH. Porque ela me olha, ela vê o que eu faço, né? Então, é você ser referência. E isso começa aqui, assim, eu acho que a referência, ela tem que ser... não, eu gostaria de ser uma referência mundial. Se a gente chegar a isso, ótimo. Mas a gente tem que ser referência onde a gente tá. Então, por isso que eu falo que essa mudança, ela tem que começar com a gente. É cultural? É quebra de paradigma? Existiu? Claro que existiu, né? A gente veio de toda uma história. Mas como que a gente vai fazendo, então, pra desmistificar, quebrar, ir tirando? Mas de uma maneira... soft, sabe? Soft landing, ter um pouso tranquilo, que não seja aquela coisa imposta. Que tem que ter uma cartilha e é uma regra, é um compliance. Eu acho que faz todo sentido, eu super concordo. Aqui no nosso primeiro episódio aqui de podcast, eu ainda tô um pouco perdida, tá? Com esse cargo aqui, pessoal, mas... aqui nessa parte, tá aqui no nosso roteiro para contar alguma coisa, alguma história, mas... Conversando da forma que a gente conversou, eu sugiro assim, se a gente trocar por um modelo, que é o que você falou, e se eu contar uma história que inspira, ao invés de uma história que não inspira? Não que as não inspiram, não faz sentido, fez parte da minha história, mas uma história que inspira. Então assim, dentro da Santa a gente tem várias pessoas e essa rede de apoio que a gente faz com mulheres na Santo Digital, porque a rivalidade feminina ela existe. Ela existe, não tem como falar que não existe, algumas empresas falam sobre isso, né? Cartilha e tudo mais. E eu acho que a Santo tem como um diferencial, que é bem bacana citar, esse apoio que de fato existe, né? Então eu contando aqui do meu lado, Tuane, contando uma história pessoal, quando eu entro na Santo, no meu momento de integração com a Santo, eu tava no fim de um tratamento, né? Eu tive um tumor e a minha mãe tava no início de um tratamento do câncer, né? E eu tava passando por um divórcio. Então quem é mulher e tá ouvindo a gente sabe como que é esse processo e pode imaginar o quanto foi dolorido, o quanto eu estava fragilizada. E eu ganho uma promoção, né? Logo, nos meus primeiros meses de Santo, eu ganho uma promoção que foi com muito custo e tudo mais. E nesse momento, a rede interna da Santo, de apoio que eu tive das pessoas, das mulheres ali, de fato das mulheres mesmo, fez um diferencial para minha carreira e para minha vida.
Hoje, por exemplo, eu estou aqui apresentando um podcast, a gente tem uma mulher que é responsável pelo nosso time de marketing que fez o convite para mim. Ela poderia, assim, você entende como tem uma rede de apoio? É uma pessoa que valoriza o meu profissional e me mantém inclusiva. A Tâmara, quantas conversas a gente já não tinha, de eu chegar nesse ponto da autoexigência, de eu estar exigindo algo que é a mais. Então, eu trabalho hoje com mulheres que me inspiram. Então, isso é um passo grande para as mulheres na tecnologia. Então, eu preferi compartilhar uma história positiva, e aí eu queria que você compartilhasse uma positiva também, Má. Antes até de compartilhar, voltando até no que a Tâmara falou, da questão da diversidade, concordo com o que você falou, mas eu acho que nós somos ainda minoria nesse meio, né? Seja a mulher negra, seja o trans, seja o LGBTQIA+, nós somos a minoria, e eu acho que isso tem que ser levantada a bandeira. Eu acho que sempre tem que ser divulgado, até porque, voltando na área da TI, isso é muito fraco, né? A gente vê poucas, assim como mulheres, a gente vê poucos trans, a gente vê poucos LGBTQIA+, e quando tem, às vezes, até lá atrás, hoje, às vezes eles já se mostram mais, mas lá atrás, por ser uma área muito mais masculina, como era colocado, então eles eram mais escondidos. Então, acho que a gente sempre tem que levantar a bandeira. Não precisa seguir a regra ali, né? E tem algo da Santo que me chamou a atenção, foi nos meus primeiros meses aqui, eu fui no escritório da Faria Lima, e era a semana ali da parada gay, e vocês encheram aquele balcão. Eu até tirei foto, mandei para os meus amigos, postei nas redes, vocês encheram de brigadeiros, e em cada brigadeiro vocês colocaram a frase. Eu nem lembro se foi o marketing ou se foi o RH, mas aquilo me chamou muita atenção, né? Vocês não são diferentes, vocês estão aqui, né? Isso é uma bandeira, aos poucos, é natural, e até quem tem o preconceito viu, leu, participou, né? Que é algo que não cabe. Então, acho que essa parte da bandeira, acho que sempre tem que ser levantada, por mais que o número de mulheres está crescendo, por mais que a luta, né, tem sido mostrados os esforços, mas a gente tem muito ainda mais o que conquistar. Ah, sim, não. Né? Nessa parte da TI. A questão de um caso de Vitória, eu acho que o caso de Vitória, eu vou dizer a minha, tá aqui. Né? E como você falou, a Santo, ela tem um diferencial, temos mulheres na gestão, né? E até brinquei uma vez até com o Felipe do RH, né? Se tiver um homem ou uma mulher com as mesmas características que eu preciso, eu vou puxar para a mulher, porque eu vou querer uma mulher na área de TI, né? Porque a gente precisa muito mais disso, né? E eu acho que um case é estar aqui, né? Porque, como eu falei, veio de família, a questão da minha faculdade, pessoas que trabalhavam na área de você não vai conseguir nem começar essa faculdade. É muito difícil para você. Mas não é para mim, Cláudia, é você que é mulher. Você não está acostumada ali, é cálculo, é programação, você vai se dar mal. Então, chegar onde eu cheguei, passando pelas empresas que eu já passei, enfrentando o que eu enfrentei, né? Porque, assim, na minha trajetória, por ser mulher e negra, você não deveria estar aqui, você deveria estar lá fora sambando, né? E você ouvir isso, te choca, e você leva para sua gestão, fica quietinha que você precisa trabalhar, né? E na época, é verdade, se eu sair daqui, nossa, aqui sempre foi meu mundo, né? Que era a empresa que eu trabalhava. Então, você engolir. Hoje, eu já mostro para minha filha o diferente. Você não precisa disso. E ela já é incomodada também, né? Ela já é uma geração que vem mais incomodada. E ela luta. Igual esses dias a minha irmã chegou para ela e fez assim, Bia, quem vai que ser seu príncipe na festa de 15 anos? Ela fez, não sei, tia Tina. Você não sabe? Não, eu não sei se eu vou gostar de homem ou de mulher. Né? E assim, e já vem o apoio, né? Antigamente, se a gente falasse, você não tapa na boca, pelo menos na minha época ali, nos anos 80, você tá doida, menina? Hoje não. É isso aí, filho. O que você for, mamãe tá aqui, a gente vai se abraçar e vamos seguir junto. Né? Isso é uma coisa que eu aprendo muito também com a minha ela filha. Tem 16, né? A gente descobre, eu falo assim, eles de fato são, ela sem dúvida é uma das minhas maiores professoras da vida. Primeiro que você realmente entende o amor,
né? E você entende a tua melhor versão, aquela que eu quero ser melhor todos os dias, porque é natural até, assim, né? Eu não tô mais preocupada em olhar para o lado, eu tô preocupada em olhar como que eu posso ser diferente todos os dias. Então, acho que isso transcende. O próprio tema do amor, que a gente tinha muito essa construção, né, da família tradicional, o homem, a mulher, e aí casa e filhos, né? Isso também já tá mudando, porque hoje o foco, ele tá no amor. Não importa quem e nem como. O preconceito nessa área é tão grande, porque eu já ouvi em entrevistas de emprego o que eu era. Você é hétero? Ou você é gay? Porque aí eu fiz, mas o que isso vai influenciar no meu trabalho? A conexão com as pessoas, ela precisa ser genuína, mas ela tem que ter um propósito, assim. Então, se eu vou perguntar se você é hétero, o que eu vou fazer com essa informação? O que eu vou fazer com essa informação? É igual, por ser mulher, e você trabalha no RH, você já deve ter escutado vários relatos disso. Uma mulher, ela vai fazer entrevista, e isso eu já perguntei para algumas amigas minhas que falaram, vou até mudar o conceito, né, que trabalham em RH também. Nós, mulheres, quando a gente faz a entrevista, você tem filhos? Sim. Quantos? Aí você responde, e com quem eles ficam quando você vai trabalhar? E quem leva eles no médico, né? Aí eu pergunto, para os homens, é feita essa pergunta no momento da contratação? Então, verdade. Pelo menos os homens que eu conheço, nenhum deles responderam. Eu acho que nunca passaram por isso. Agora, assim, ambos são pais. Por que para a mulher o filho é visto? Óbvio, né? A gente sempre tá ali, a gente sempre tá com o filho, é a gente mesmo. Mas assim, os homens também têm as mesmas obrigações que as mulheres. E por que só para nós, mulheres? Quando eu tive a Laura nova, né? Tive ela com 19. E assim, quando eu engravidei da Laura e tudo, e eu tive a minha mãe, e ela não é assim tão mais velha, mas ela falava, o filho é da mulher, não tem jeito. E era a minha maior briga com ela, né? Assim, quase embaixadora. Não, imagina, mas ele também é o pai, ele tem que assumir. Tem que fazer as coisas. E muitas vezes eu bati o pé mesmo, assim. Não, hoje eu vou... Ela, sabe, com 2, 3 anos, eu vou sair, ela vai ficar com o pai, a gente não tava mais juntos, né? E eu vou fazer as coisas que eu quero fazer de solteira. De gente que quer sair, quer conhecer gente, que quer curtir. E a minha mãe, por muitas vezes eu escutei, não, imagina, mas você é mãe, você tem filho. E aquilo entrou tão forte na minha cabeça que eu já me peguei numa época, sabe, com receio de contar quando eu conheci alguém, mas eu tenho filho, não sei o que a pessoa vai pensar. Exatamente. E aí eu precisei, inclusive, ressignificar isso. Mas sempre naquela estratégia de não posso perder isso. Porque isso também é estrutural, né? Porque veio lá de fora, lá antigamente, lá no comecinho dos anos 80, uma mulher divorciada era uma... né? Não podia. Os filhos eram até afastados se brincassem juntos. Eu falo isso porque eu morava em prédio. Então, se mudasse uma mãe solteira, todas as casadas se uniam e falavam, não quero você com o filho daquela mãe solteira, não quero. Só que hoje... né? E que bom que as coisas mudaram. Hoje você vê o trampo, o trabalho que uma mãe solo tem na vida. Sim. Né? O bacana de ver, Má, é assim, a gente compartilhou histórias que vêm, né, dos pais com um mindset que quando chega aqui na gente deu uma bela de uma filtrada e a gente tá fazendo, né, uma mudança. A geração dos filhos, o meu são gatos, mas as meninas têm filhos, que tá vindo pesada nessa mudança. Então, essa luta, essa mudança que vai ter para as gerações futuras já é uma conquista nossa. Sim. Porque a gente pegou uma fase de peneira para uma luta bem pesada, né? Para você passar o que você passa para Laura hoje, você passar para sua filha, a gente fez um filtro muito bacana. Então acho que a gente está avançando. A dica que eu dou aí para a mulherada que está em mercado e está correndo e tudo mais continuem lutando, façam rede de apoio, contem com a gente, se apoiem entre si. Eu acho que a gente tem muita coisa assim. Rede de apoio e não rivalidade. Gente. Exatamente, rede de apoio. E não apoiar, entendeu? Chegou aqui, ouviu alguém falando,
Olha a roupa da Tâmara. O que tem a roupa da Tâmara? É isso. Não entendi o que você tá falando, entendeu? É não apoiar, porque uma risadinha, por mais que você não aceite, não gosta daquilo, mas se você riu, você tá apoiando aquele comentário. Verdade. Eu não vou rir que você tá mal vestido, tá bom? Eu não fiz moda. E eu também não, como vocês podem ver. Meninas, para finalizar aqui, eu quero agradecer aí quem tá ouvindo a gente, tá? Quero agradecer vocês participarem comigo desse primeiro episódio. É um marco histórico aqui pra minha carreira, pra minha vida, então eu tô muito feliz de receber vocês. Já vai ser influencer. Já vou colocar no LinkedIn. Espero que a responsável, ela tá me assistindo, então eu espero que ela tenha gostado muito, tá? Que eu continue nessa vaga, então me apoiem, sigam lá o canal da Santo, escuta, arrasta pra cima, entendeu? Esse podcast é mensal, então todo mês a gente vem com novidade. Manda lá no Instagram que vocês querem ouvir, que vocês querem que eu conte. A ideia não é falar de TI de uma forma chata, tá? A Santo não é uma empresa chata, a gente é a revolução. Então fala aí o que você quer ouvir de TI e a gente traz pra você. Obrigada, meninas, e obrigada a você que tá ouvindo a gente. Super beijo, a gente manda super beijo. Super beijo. Vamos gravar dancinha agora. Tchau, gente.